Oi, pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre o poder regulamentar da administração pública e também falar um pouquinho sobre os regulamentos executivos. O regulamento, eu diria que é o principal ato normativo da administração pública no Brasil. Nós podemos definir o regulamento como um ato normativo que é editado pelos poderes, pode ser pelo poder executivo, pelo legislativo ou até mesmo pelo judiciário, quando exercem função administrativa. E esse regulamento, ele serve para detalhar, a partir de uma lei ou mesmo de um ato normativo superior, algumas tarefas e atividades públicas. Tá bom? Então vejam, um regulamento é um ato normativo editado pelos poderes no exercício de função administrativa e, via de regra, ele serve para detalhar normativamente tarefas ou atividades públicas. Nós não devemos confundir o regulamento com a expressão regulação nem com regimento. Regulamento e regulação são coisas completamente distintas. Regular é buscar equilíbrio em um determinado setor, geralmente um setor econômico. Então, o Estado regula o funcionamento da concorrência, o Estado regula o setor de telecomunicações, o setor de aviação, o setor de planos de saúde e assim por diante. Ao regular, ao buscar equilíbrio no funcionamento dessas atividades econômicas ou mesmo atividades sociais, o Estado utiliza inúmeros instrumentos. Inclusive, o Estado pode utilizar para regular a regulamentação. Então, a regulamentação nada mais é do que uma expressão do poder normativo da administração pública. E o poder normativo da administração pública pode ser utilizado como uma ferramenta de regulação. No entanto, a regulação pode utilizar outras ferramentas. É possível fazer regulação com base em medidas restritivas de polícia, é possível fazer regulação com base em fomento, é possível fazer regulação por meio de técnicas de solução de controvérsias, como a mediação, e também é possível fazer regulação por meio de atos normativos, atos regulamentares. Então, não confundam regulamento com regulação. Também não confundam regulamento com regimento. Na verdade, essa diferenciação é mais teórica do que de direito positivo. De maneira geral, a doutrina entende que o regulamento serve para detalhar normativamente uma tarefa ou um serviço ou uma atividade pública. Já o regimento é um ato normativo que tem uma função de natureza organizacional. Ele diz como um determinado órgão ou entidade funcionam, quais são as suas autoridades, quais são os poderes dessas autoridades, quais são seus órgãos colegiados, quais são as competências desses órgãos colegiados e assim por diante. Então, os regimentos são atos normativos com uma finalidade principalmente organizacional, diferentemente dos regulamentos que têm a função de detalhar atividades ou tarefas, tá bom? Então, tomem cuidado, tá? Porque os significados são distintos, embora na prática as coisas possam se confundir por algum erro da administração pública. Vamos focar aqui na figura do regulamento. De maneira geral, nós podemos classificar os regulamentos em regulamentos executivos, regulamentos setoriais, como aqueles editados pelas agências reguladoras, e regulamentos autônomos. Nesta aula, vamos falar só dos regulamentos executivos. Esses regulamentos são fontes editadas pelo chefe do Poder Executivo por meio de decreto para dar fiel execução a uma lei. Vejam, isso nós extraímos do artigo 84, inciso 4º da Constituição da República. Esse artigo 84 ele diz claramente que o chefe do Executivo, no caso da União, o presidente da República, pode utilizar um decreto para inserir um regulamento executivo no ordenamento jurídico. Então, o decreto é a forma pela qual se insere um regulamento no mundo jurídico. Decreto é a forma, regulamento é o conteúdo, ou seja, um conteúdo de caráter abstrato e geral que serve para dar fiel execução à lei. Por que os regulamentos são tão importantes? Vejam, as leis são editadas de maneira geral pelo Poder Legislativo ou, em alguns casos mais específicos, pelo Poder Executivo, não é? No entanto, as leis são muitas vezes mais genéricas, elas não são tão detalhadas. E por isso é muito importante que se criem outras normas de hierarquia inferior e que sejam mais detalhadas e que viabilizem a execução, a concretização dos comandos legais. Então, o regulamento existe
exatamente para viabilizar que uma lei possa ser concretizada, possa ser executada. Então vejam, qual é a função do regulamento? A função do regulamento é detalhar uma lei, torná-la operacional, torná-la aplicável. E para uma mesma lei é possível que existam um ou mais regulamentos, tá certo? Então pode ser que o presidente da República edite um decreto regulamentar para um artigo da lei, ou pode ser que ele edite um decreto regulamentar para tratar de todos os artigos da lei. Então, se nós pegarmos lá a Lei de Acesso à Informação, nós temos decreto regulamentar. Se nós pegarmos a Lei Anticorrupção, nós temos norma regulamentar. Se nós pegarmos a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, para ela nós também temos decreto regulamentar. Não é? Se nós pegarmos a Lei de Liberdade Econômica, para ela nós temos decreto regulamentar. Então, enfim, várias leis exigem, né, ainda que não expressamente, o decreto regulamentar para que elas possam se tornar viáveis, para que elas possam ser concretizadas, aplicadas na prática. Então, o decreto executivo, ou melhor, o regulamento executivo, que é criado por decreto, ele serve para dar fiel execução à lei. O que significa fiel execução? Esse é um ponto bastante polêmico e bastante importante dessa matéria. Muitas vezes se diz que o regulamento não pode inovar na ordem jurídica, mas tomem cuidado com esta afirmação. Quando nós falamos que ele não pode inovar, isso não significa que o decreto regulamentar tenha que ser uma cópia da lei. Lógico, não faria sentido algum que o regulamento reproduzisse a lei tal como ela foi escrita, não é mesmo? Então, para que um regulamento faça sentido, é óbvio que ele tem que trazer coisas novas. É óbvio que ele tem que trazer disposições que não estejam na lei. Então, quando nós dizemos que o regulamento não pode inovar, que ele tem que dar fiel execução à lei, nós estamos querendo dizer que ele não pode se afastar das finalidades daquela política pública contida na lei, que ele não pode prever instrumentos novos, principalmente instrumentos de caráter restritivo, que não estejam lá na lei, que ele não pode distorcer aquela política pública prevista na lei ou colocá-la em outro rumo, tá bom? Mas quando nós falamos de fiel execução, nós não estamos querendo dizer que o regulamento vai ser uma cópia da lei, não é? Não há necessidade nenhuma de que a lei seja copiada no regulamento. Um regulamento que copia a lei não tem utilidade alguma, tá certo? Então, não inovar, não é? Ou seja, respeitar aquilo que foi dito na lei, não significa necessariamente copiar a lei. Tomem cuidado com esse ponto aí, que é bastante relevante. E para fechar a nossa aula, vamos falar um pouquinho aqui de controle desse poder regulamentar, inclusive da omissão regulamentar. Vejam, a Constituição da República, eu já mencionei isso em outras aulas sobre as fontes do direito administrativo, prevê uma série de dispositivos de controle do poder regulamentar. Então, o artigo 102 da Constituição, por exemplo, confere ao STF o poder de julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal ou estadual. Então, os atos normativos federais e estaduais podem ser objeto de ação de inconstitucionalidade perante o STF. E também o mesmo Supremo pode julgar a ação declaratória de constitucionalidade de ato normativo federal. O artigo 125, parágrafo 2º, afirma que os atos normativos estaduais e municipais que violem a Constituição dos estados sujeitam-se ao exame da Justiça Estadual. Então, vejam, o 102, né, está falando de inconstitucionalidade de ato normativo federal e estadual e o 125 está falando de inconstitucionalidade de ato normativo estadual ou municipal perante a Constituição Estadual. Então, de novo, o 102 está tratando de inconstitucionalidade de um ato perante a Constituição da República e o 125 está tratando da inconstitucionalidade de um ato normativo perante a Constituição do Estado, tá bom? Uma coisa bastante importante na perspectiva jurisprudencial. O Supremo fixou um entendimento, e aí no slide eu coloquei para vocês como referência a ADI 1396, a ADI 1590 e a ADI 708, que mostram o entendimento supremo de que o controle concentrado de ato normativo federal, estadual, só cabe em relação aos atos que têm um conteúdo normativo autônomo. Vamos entender isso rapidamente. O Supremo quer dizer o seguinte com essa posição. Se o ato normativo, o decreto regulamentar, né, que pretende dar fiel execução à lei, reproduz aquilo que está na lei, então
A inconstitucionalidade alegada decorre da lei, ela não foi criada pelo poder regulamentar. De novo, se o decreto regulamentar ele simplesmente reproduz o que está na lei e se entende que a sua norma tem um problema de constitucionalidade, na verdade, a raiz daquela inconstitucionalidade é a lei e, portanto, é a lei que deve ser objeto de ADI, é a lei que deve ser objeto do controle concentrado. Então, na verdade, o ato normativo ele só vai ser objeto direto dessa ação de inconstitucionalidade perante o Supremo se o seu conteúdo for autônomo, se o seu conteúdo não for uma reprodução daquilo que já diz a lei. Tá bom? E para fechar essa aula, vamos falar um pouquinho de omissão regulamentar. É muito comum que as leis exijam expressamente a regulamentação de um dos seus dispositivos. Então, vamos entender isso. Uma lei é editada pelo Congresso, não é? Uma lei ordinária. Esta lei pode ter um dispositivo que não seja operacional por si só. E aí, o Executivo edita um regulamento para tratar desse dispositivo. A lei não precisa exigir o regulamento, o Executivo pode agir independentemente de a lei ter exigido o regulamento. Então, há uma situação em que a lei não exige o regulamento, mas o Executivo decide regulamentar, e há situações em que a lei expressamente exige o regulamento, tá certo? E essa exigência do regulamento pode vir ou não acompanhada de prazo. Então, lá, por exemplo, edita-se uma lei de acesso à informação e em um artigo da lei de acesso à informação se diz o seguinte, olha, esse dispositivo, esse instrumento aqui da lei de acesso à informação será objeto de um regulamento do Executivo. Não é? Vejam, esta lei pode ou não dar um prazo para a regulamentação. Muitas vezes a lei vem sem prazo nenhum, tá certo? Agora vejam, o que acontece na prática? Há situações em que o Poder Executivo não regulamenta aquilo que ele tem que regulamentar. O legislador diz, olha, este dispositivo da Lei de Acesso à Informação ou da Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos deve ser regulamentado. E o Executivo faz o quê? Nada. O Executivo não expede o decreto regulamentar para tratar daquele dispositivo legal. Como é que nós combatemos, então, essa omissão regulamentar? Bom, nós temos dois caminhos aí para combater a omissão regulamentar. O primeiro caminho é o mandado de injunção individual ou coletivo. O mandado de injunção individual ou coletivo está lá previsto na Constituição da República, no artigo 5º, inciso 71, e é objeto de tratamento da Lei 3.300 de 2016. A Lei 3.300 de 2016 é bastante importante porque ela prevê como se deve lidar com o mandado de injunção e, vejam que interessante, ela também permite que o Supremo, ao tratar de um mandado de injunção, confira à sua decisão no mandado de injunção efeito erga omnes ou ultra partes, tá bom? Então, é possível expressamente por lei que o Supremo confira efeitos erga omnes ou ultra partes na decisão do mandado de injunção. Além disso, para combater a omissão regulamentar, é possível em algumas situações utilizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão que foi regulamentada na Lei 9868 de 1999, tá certo? Então vejam que o ordenamento jurídico tem mecanismos aí, tem ações, tem remédios que são utilizados para combater a omissão regulamentar. Bom, deixo para vocês alguma bibliografia sobre esse tema do poder regulamentar, um artigo aí do professor Celso Antônio, Bandeira de Mello, chamado Poder Regulamentar ante o Princípio da Legalidade. Também uma obra interessante aí do professor Daniel Achen, lá da Federal do Paraná, que trata de mandado de injunção e direitos fundamentais, e um artigo que eu já mencionei em outras aulas, que escrevi sobre as fontes do direito administrativo. Tá certo? Um grande abraço.